Nunca fui de acreditar no sobrenatural, mas depois do que vivi em uma pequena cidade do interior, minha perspectiva mudou completamente. O local, a princípio, parecia inofensivo. Uma daquelas cidades pequenas com casas espaçadas e ruas de terra batida. Sempre fui uma pessoa da cidade, mas sentia que precisava de um tempo longe do caos urbano e das rotinas incessantes. Foi então que meu amigo Gabriel sugeriu que eu visitasse a propriedade rural que ele havia herdado dos avós, no interior de Minas Gerais. O sítio ficava a uns 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Quando cheguei, a tranquilidade do lugar me impressionou. As colinas verdes, o céu aberto e o isolamento transmitiam algo reconfortante, mas também havia um toque sutil de solidão. Os moradores da cidade mais próxima eram simpáticos, mas notei que tinham uma maneira peculiar de me olhar, como se soubessem algo que eu não sabia. Nos primeiros dias, aproveitei a paz. O sítio era espaçoso e as noites eram incrivelmente silenciosas, exceto pelo som dos grilos e do vento passando pelas árvores. Lia meus livros, caminhava pelas trilhas e dormia tranquilamente. Contudo, conforme os dias passaram, comecei a perceber pequenos detalhes inquietantes. Uma noite, enquanto estava sentado na varanda, ouvi um som estranho vindo do mato. Um farfalhar seguido por um leve sussurro quase imperceptível. Achei que fosse o vento ou algum animal e tentei ignorar, mas na noite seguinte o som voltou, vindo do mesmo ponto na mata. Dessa vez peguei uma lanterna e decidi investigar. Caminhei até a beira do matagal e apontei a luz para o meio das árvores. O farfalhar parou instantaneamente e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim e decidi voltar para casa. Nos dias seguintes, as coisas ficaram mais estranhas. Comecei a notar que alguns objetos estavam fora do lugar pela manhã. Coisas que eu havia deixado em um canto apareciam em outro, como se alguém os tivesse mexido enquanto eu dormia. Tentei me convencer de que era apenas distração minha, mas a sensação de estar sendo observado crescia a cada dia. Uma tarde, enquanto caminhava pelas redondezas, encontrei um morador local cuidando de suas vacas. Conversamos por alguns minutos e quando mencionei que estava hospedado no sítio do meu amigo, ele ficou sério. "Você está sozinho lá?" perguntou. Ao confirmar, ele balançou a cabeça lentamente, olhando para o chão antes de murmurar: "Tome cuidado." Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas repetiu a advertência. Naquela noite, o farfalhar voltou, mais alto e mais próximo da casa. Por volta da meia-noite, ouvi batidas leves na porta, como se alguém estivesse roçando os dedos na madeira. Meu coração disparou. Peguei uma faca na cozinha e fui até a porta. As batidas continuaram, e uma voz baixa, quase um sussurro, disse: "Me deixe entrar, só por um momento." Era uma voz feminina, suave, mas havia algo errado, uma frieza que não parecia natural. Fiquei paralisado por alguns segundos, até que as batidas cessaram abruptamente. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Subi para o quarto e tentei dormir, mas o sono não veio. Na manhã seguinte, fui à cidade em busca de respostas. Encontrei uma senhora idosa em um mercadinho que, após alguma insistência, me contou uma história perturbadora. Segundo ela, o sítio havia pertencido a uma família conhecida por praticar rituais estranhos. Boatos diziam que algo havia ficado preso naquela terra. Voltei ao sítio decidido a passar mais uma noite. Durante a madrugada, as batidas voltaram, mais fortes e insistentes. Dessa vez, a voz feminina ordenou: "Abra essa porta." Senti meu corpo reagir involuntariamente, como se algo me controlasse. Quando estava prestes a abrir, um grito horrível ecoou do lado de fora. Recué tremendo e passei o resto da noite em vigília. Na manhã seguinte, meu amigo Gabriel chegou.
Fui embora com ele e jurei nunca mais voltar. Mesmo assim, o terror não me abandonou. Pesadelos com as batidas e a voz tornaram-se frequentes. Descobri mais sobre o sítio e sua família, rituais antigos, desaparecimentos e a existência de um livro que teria sido usado para abrir portais. Esse livro, perdido há décadas, reapareceu quando voltei ao sítio pela última vez. Lá, encontrei um altar oculto e o livro sobre ele. Ao tocá-lo, uma energia fria me envolveu e percebi que o lugar era um portal para algo sombrio. Deixei o sítio imediatamente, mas a sensação de estar sendo seguido nunca me abandonou. Hoje, sei que algo antigo e maligno vive naquela terra, algo que busca recuperar o que perdeu. O interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados, e eu fui tolo em tentar desvendá-los. O que experimentei foi apenas a ponta de um iceberg de horrores incompreensíveis. Quando eu tinha 16 anos, minha família decidiu passar um tempo em uma propriedade rural herdada de um parente distante. A ideia era fugir da agitação da cidade, respirar ar puro e talvez descobrir mais sobre nossas raízes. Mas o que parecia ser uma escapada tranquila se transformou em uma experiência aterrorizante que desafiou nossa compreensão do sobrenatural. A propriedade ficava em uma região isolada, cercada por campos vastos e uma floresta densa que parecia se estender infinitamente. A casa, com telhas vermelhas e paredes de pedra desgastadas, tinha um charme rústico, mas exalava uma aura de mistério. Suas grandes janelas cobertas por cortinas espessas e a varanda descascada pareciam esconder segredos antigos. No entanto, a solidão opressiva do lugar logo se tornou evidente. Nos primeiros dias, tudo foi tranquilo. Exploramos a propriedade, pescamos no lago próximo e nos adaptamos à vida no campo. As noites eram silenciosas, interrompidas apenas pelo som das cigarras e o uivo distante de lobos. Porém, a vastidão e a calma da região começaram a parecer inquietantes. Eu sentia uma presença invisível, algo que me fazia estremecer mesmo sem razão aparente. Tudo começou a mudar em uma noite particularmente escura. Estávamos reunidos na sala assistindo a um filme antigo quando a televisão começou a exibir uma interferência estranha. O som distorceu e, de repente, o aparelho desligou sozinho. Minha mãe tentou religá-lo, mas sem sucesso. Enquanto ela mexia nos cabos, notei uma luz fraca piscando entre as árvores da floresta. Acreditando que pudesse ser algum vizinho ou caçador, decidi verificar. Com uma lanterna em mãos, caminhei para o campo, mas a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. Quanto mais me aproximava da luz, mais ela se afastava. Ao chegar ao local, ela desapareceu. O silêncio era absoluto e uma sensação gélida percorreu minha espinha. Voltei para casa com a sensação de estar sendo observado. Apesar disso, a televisão voltou a funcionar misteriosamente e tentamos continuar a noite como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, eventos estranhos aumentaram. Portas e janelas que deixávamos trancadas apareciam abertas. Durante as noites, oíamos passos pesados no andar de cima, mesmo quando todos estavam no térreo. Meu pai, sempre cético, atribuía tudo ao vento ou à nossa imaginação. Mas minha mãe e eu sabíamos que havia algo mais. Em uma tarde, ao explorar a floresta, encontrei uma cabana escondida entre árvores. O lugar estava abandonado e coberto de poeira, mas o que chamou minha atenção foram os símbolos estranhos nas paredes. Eram marcas feitas com algo escuro e seco, parecendo sangue. Uma sensação de terror tomou conta de mim. Corri de volta para casa e contei aos meus pais. Quando voltamos à cabana, os símbolos haviam desaparecido. Naquela noite, os sons no sótão ficaram mais intensos.
Meu pai subiu para investigar, mas encontrou apenas poeira e caixas velhas. Durante a madrugada, acordei com batidas na minha janela. Ao olhar, vi uma figura encapuzada parada sob a luz da lua, me observando. Corri para chamar meus pais, mas ao voltar, não havia mais nada. A janela estava trancada e a figura desaparecera. Os eventos tornaram-se ainda mais sinistros. Objetos pessoais apareciam fora do lugar, como se alguém tivesse revirado nossas coisas. Uma noite, sonhei com a casa em chamas, enquanto sombras encapuzadas dançavam ao redor, murmurando palavras em uma língua que eu não entendia. Acordei em pânico, com a sensação de que algo estava nos perseguindo. Dias depois, encontrei outra cabana, ainda mais escondida. Dentro dela, haviam pentagramas desenhados no chão, velas queimadas e outros artefatos que sugeriam rituais ocultos. Enquanto eu explorava, ouvi passos atrás de mim. Virei-me, mas não havia ninguém. O pavor me dominou e eu fugi, jurando nunca mais voltar. Com o passar do tempo, pesquisei sobre a propriedade e descobri que tinha uma história sombria. O parente que nos deixou o lugar morreu de forma misteriosa. Registros mostravam que vários donos abandonaram a casa devido a eventos inexplicáveis. Um historiador local revelou que a região fora palco de cultos antigos e rituais esotéricos. Ele explicou que lugares como aquele acumulavam uma energia residual que poderia atrair manifestações sobrenaturais. Mesmo agora, anos depois, as memórias daquele lugar ainda me assombram. O trauma deixou marcas profundas. Sempre que lembro da casa e das sombras que pareciam nos espreitar, sinto um calafrio. Aprendi que nem todos os mistérios devem ser desvendados e que o desconhecido é, muitas vezes, melhor deixado em paz.